Oi, eu sou o Maurício Arruda e você está no meu canal no YouTube. Aqui eu faço tour por projetos que eu faço lá no meu escritório, a Todos Arquitetura, e hoje eu quero mostrar esse apartamento para vocês de 128 metros quadrados. Quando uma construtora entrega um apartamento para um cliente como esse, tudo novinho, o meu desejo é aproveitar o máximo possível os revestimentos, as louças, os metais, as divisórias, as paredes de alvenaria, mas aqui a gente fez algumas mudanças que, na minha opinião, foram para muito melhor, mas podem ser um pouco polêmicas. Depois eu quero saber a opinião de vocês. A gente tirou o banheiro de serviço, a gente mudou a churrasqueira de lugar e a gente aproveitou revestimentos e metais e também as louças dos banheiros, mas a gente mudou a bancada por uma razão que depois vocês vão concordar comigo. Além disso, esse cliente pediu umas coisas super específicas. Ele tem uma coleção de mais de 3.000 CDs e a gente teve que acomodar tudo isso aqui nessa sala de um jeito muito inteligente. Eu sei que quase ninguém mais tem CD, mas ele tem CDs muito antigos que não estão no streaming e ele não quis se desfazer de jeito nenhum. Além disso, ele também tem uma coleção de vinil, ou seja, ele ama áudio e vídeo. E é por isso que a gente acomodou todos os aparelhos dele nessa estante. Antes de eu começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, assim você fica sabendo toda vez que eu publicar um vídeo. Não é toda semana, mas sempre que tem um vídeo pronto, eu publico o vídeo aqui, o tour completo por ele aqui no canal. E vou começar esse vídeo aqui fazendo um tour pela planta. Eu acho que é legal vocês entenderem as modificações que a gente fez. Essa foi a planta entregue pela construtora. Uma entrada social e uma entrada de serviço. Aqui pela entrada social tem espaço para jantar, estar, adega e home office. Depois um lavabo e 3 dormitórios, sendo uma suíte completa com banheiro, um dormitório sem banheiro e aqui uma segunda suíte com um banheiro que tinha 2 portas que eu não achei muito funcional. Ou seja, ele poderia tanto servir para este banheiro quanto para esse terceiro dormitório. Aqui a gente tem um terraço e uma cozinha logo na entrada de serviço, junto com uma copa, uma área de serviço grande e também um banheiro de serviço. A grande alteração que a gente fez nessa planta foi, primeiro, integrar a varanda com a sala, trazendo o piso e também fazendo aquele tradicional fechamento de vidro. A gente isolou uma daquelas portas, transformando o dormitório 2 realmente numa suíte, e esse escritório aqui a gente mudou a porta de lugar, depois explico por quê. Agora, a maior alteração que a gente fez foi aqui. Ao invés de a gente ter uma cozinha linear, a gente criou uma cozinha com península. Assim, quem está lavando louça ou cozinhando consegue interagir com as pessoas que estão aqui na bancada. Então, o banheiro de serviço deixou de existir e a gente diminuiu a lavanderia. E depois a gente passou também a churrasqueira que ficava para o lado da varanda para dentro dessa grande área úmida aqui, molhada, né? Cozinha, lavanderia e churrasqueira. Com isso a gente consegue isolar toda essa parte de cheiro, fumaça e cocção da área social, que agora se estende aqui até a varanda com a sala de jantar. E esse é o visual quando a gente entra dentro do apartamento. Aqui da porta dá pra gente entender bem a distribuição de todo o apartamento. Então a coleção de vinis dele ficou aqui. A gente tem um fechamento de serralheria entre a sala de estar e a cozinha. A sala de jantar foi para a varanda. Aqui a gente tem um home enorme com todos os equipamentos que ele pediu. Desse lado aqui fica a coleção de CDs e também um bar. E aqui a gente tem o corredor que vai para o lavabo, o escritório e as 2 suítes lá no final. A gente não está muito acostumado a ver uma parede pintada de preto, mas a nossa ideia foi criar uma espécie de um painel. Ao invés de criar um painel de marcenaria, foi pintar essa parede como essa marcenaria que existe no bar, para dar uma ideia de que isso era um plano só. E quando você tem cores super vivas na marcenaria ou se não na decoração, como a gente tem aqui nesse projeto, o preto é muito bom para equilibrar essas cores, para não trazer mais luz, mais reflexão perto delas. É mais fácil você usar cores saturadas quando você tem cinza e preto perto. Esse móvel, a ideia era ser um móvel de destaque mesmo, porque os vinis são lindos, né? Cada capa é uma história e os vinis eram super importantes para ele. A gente criou um móvel que fosse super funcional também e que fosse esteticamente bonito e fácil de ele consultar. Cada caixa dessa aqui, na verdade, é uma gaveta. Quando você corre para frente, dá para ver as corrediças aqui atrás, como se fosse uma gaveta dentro de um armário, só que você puxa pela própria gaveta. E aqui embaixo é a mesma coisa, né? Isso facilita você chegar nesses vinis que estão mais aqui no fundo.
E aí a gente tem um espelho de corpo inteiro, ganchos, um banco que ele também pediu para chegar, tirar o sapato. E aí aqui nessa marcenaria estão escondidas a coleção de CD dele, o bar que ele também pediu, e a gente resolveu transformar esse bar numa espécie de aparador que serviço de apoio também para quem entra. A gente tá usando essa pedra linda aqui, que é um quartzito brasileiro, que parece um granilite preto, né, que trouxe uma textura. Então uma bandeja para deixar chave, celular, tudo isso. E aí do lado de cá a gente tem garrafas, copos, adegas, 2 adegas que ele já tinha, e aqui um bar que fica escondido. E ele tem uma iluminação super legal, ó. A gente colocou esses acendedores, esses interruptores super discretos aqui, ó, na pedra. Então eles, na verdade, acionam 2 iluminações. Essa arandela aqui, que à noite fica super legal para trazer uma luz mais aconchegante para esse espaço, e também iluminam essa marcenaria por baixo e por cima. Então a gente fez como se fosse uma mini copa, né, sem ponto de água, lógico, mas a gente aproveitou as adegas que ele tinha, fizemos uma bandeja de garrafa, algumas taças, e aí desse lado aqui é onde acontece a mágica dos CDs. Olha isso, ele tem uma coleção muito grande de CDs. Então cada gaveta dessa aqui, ele ainda não trouxe os CDs para cá. Você tem 4 fileiras, coloquei um CD aqui para vocês verem como funciona, ó. Então os CDs vão sendo encaixados aqui. E aí todas essas portas aqui, elas têm, olha, porta CDs, de cima tem embaixo. Aqui são alguns DVDs que ele já trouxe também. E aqui a mesma coisa, são 6 portas para DVDs. Ele está começando a trazer e organizando os CDs e os DVDs. E aí a gente conseguiu organizar então toda essa coleção dos 3.000 CDs dele nessas 3 portas de armário. E aí aqui a gente fez uma coisa interessante, né? A gente queria que as pessoas que estivessem aqui também conseguissem visualizar esse bar. Então metade deles são portas que estão numa laca, né? E num MDF, na verdade, e aí as outras 3 portas são espelhos, justamente para não deixar esse corredor muito estreito ali no final, e para quem estiver aqui na entrada também conseguir ver esse cantinho também, que é super bonito. O lavabo tem uma continuação do piso, a gente usou o mesmo piso, gosto de entrar com esse piso para integrar, né? O lavabo já é um ambiente tão pequeno e não é uma área que tem tanto vapor, tanta água, muito difícil de danificar. Eu uso taco até na cozinha, né? A gente trouxe esse verde, que é um revestimento que aparece colorido, apareceu lá na cozinha, aqui pro lavabo também, só que aqui ele tem um outro formato e ele é fosco, e uma pedra verde também, desenhando essa cuba esculpida. Mas a gente conseguiu aproveitar as bacias e os pontos também, isso foi bom que a gente não mudou. É um lavabo muito simples, ele tem revestimento fazendo essa meia parede para proteger essa área mais aqui perto da bacia. E a gente gosta de fazer esse acabamento aqui, ó. Isso aqui é um perfil quadradinho de alumínio que esconde aquele topo, sabe, da cerâmica. E a gente deixou na cor do alumínio mesmo. Depois tem uma pintura que tá num off-white, não tá exatamente num branco, uma arandela e um espelho e também um metal lindo, ó, que tem um acionamento por aqui. Pouca coisa, mas deixou o lavabo muito legal, gostei do resultado. Esse apartamento tem 2 pisos, a gente escolheu um porcelanato para a área dos banheiros e também para a cozinha, e a gente escolheu um assoalho pronto, isso também agilizou muito a obra. São esses assoalhos que os tacos já vêm acabados, eles só foram colados, a gente não precisou lixar e fazer o acabamento deles aqui. Foi feito, lógico, um nivelamento de varanda para a gente conseguir chegar com a sala de jantar até aqui. E a gente escolheu esse tom de cumaru que é super aconchegante, né? Não é um tom tão claro, né? Mas isso ajuda também a gente ter esses elementos de cor, como eu falei para vocês. E cor foi um pedido desse cliente. Eu faço várias palestras de cor pelo Brasil inteiro, né? E geralmente os arquitetos ou os designers de interiores comentam comigo: ah, mas é muito difícil eu encontrar um cliente ou eu convencer o cliente a usar mais cores no projeto. E é assim mesmo, tem gente que é mais bege, tem gente que é mais neutro, mas tem gente que é mais colorido. Então para essas pessoas, para esses arquitetos, eu sempre falo o seguinte: vão ter pessoas mais discretas nas cores, que tem mais medo de cor, que vão ser mais bege, preto e branco, mas vão ter os coloridos. E o segredo é aproveitar os clientes coloridos. Quando o cliente pede para você usar cor, é uma ótima oportunidade para você fazer esse exercício, sair da sua zona de conforto e conseguir fazer mais experimentações. E isso foi o que aconteceu aqui. Esse cliente chegou até a todos porque ele viu os nossos projetos
e achava legal a maneira como a gente usava a cor. Então ele pediu um projeto colorido. Muitas vezes a gente, né, apresentou opções durante as etapas de desenvolvimento do projeto com cores mais neutras e ele falava, e aqui, não tem como a gente entrar com uma corzinha? Foi daí que a gente teve a ideia de trazer uma serralheria com uma cor que trouxesse uma identidade mesmo para o projeto. Tudo isso que vocês estão vendo é serralheria, é um tom de burgundy. Aqui ao vivo tá parecendo um pouco mais assim como sombreado, né? Mas o celular puxa bastante luz. Mas é esse tom de vinho, né? De vinho tinto. E a gente usou esse tom não só aqui nessa serralheria, mas também nesse fechamento que ele pediu tanto para a área de churrasqueira quanto para a área de cozinha. Essa estante aqui foi uma estante desenhada junto com o cliente. E a primeira dica que eu dou é: o cliente tem que fazer a definição, tem que definir os equipamentos antes de você começar a desenhar. Ele pediu esses nichos aqui para as torres, eu não entendo muito de som, mas uns nichos maiores, pelo que eu estou entendendo, ele vai mudar os equipamentos. E aqui a gente deixou nichos mais reservados para objetos, subwoofer. E aqui embaixo ele tem toda essa aparelhagem. E aqui embaixo também tem todo um sistema para a gente conseguir esconder toda a fiação. Então, cada nicho desse aqui tem um fundo falso. Uma equipe especializada veio aqui para montar tudo isso. A única coisa que ele pediu para ficar aparente foi a vitrola, porque tem uma abertura, né? O toca-disco, desculpa. E a gente também tem um fundo falso nessa parte aqui, ó. Dá para ver que eu tenho parafusos, porque existe também uma fiação que está acontecendo aqui atrás dessa televisão. Não preciso nem dizer para vocês por que ele pediu para a gente colocar 2 poltronas nessa varanda. Olha esse visual. A gente tem uns 180 graus aqui de São Paulo, incrível. Olha esse skyline. Hoje está um dia lindo, quase não tem nuvem no céu. Ele pediu poltronas para ficar um pouco aqui, né? Ver esse visual. E eu achei super assertivo também trazer a sala de jantar para esse espaço, né? Ter uma sala de jantar com essa vista, porque na planta da construtora essa sala de jantar era logo lá na entrada. A gente ficou com uma entrada muito mais espaçosa. E aí a gente usou aqui uma cadeira também super confortável, eu adoro essa cadeira. Uma mesa de granilite. Aqui eu acho que foi a grande alteração que a gente fez. A planta da construtora entregava, como a maioria dos apartamentos, dos prédios que a gente conhece, uma churrasqueira voltada para o lado de cá. Porque eu tinha uma serralheria aqui que a gente tirou, tinha uma esquadria que foi tirada, e aqui era uma área de churrasqueira. O que a gente fez foi aproveitar o mesmo duto e passar a churrasqueira para lá. Quando o morador contou pra gente que ele ia fazer churrasco mesmo de verdade, que não era só uma vez por ano, e a gente ia integrar a varanda com a sala, eu fiquei pensando em tapete, em tecido de sofá, fiquei pensando nesse monte de equipamento que está nessa estante. E eu confesso que fico um pouco incomodado quando a gente tem essa situação de varandas integradas e churrasqueira funcionando. E aí veio a ideia de a gente isolar toda essa parte de cocção, que a gente chama, que é a parte de cozimento, de cozinha, incluindo churrasqueira, dessa área social. Criar um grande fechamento que permitisse uma entrada de luminosidade, mas ao mesmo tempo pudesse barrar um pouco toda a fumaça, apesar da coifa, para melhor manutenção e a questão de cheiro também nessa área social. Foi por isso que a gente criou esse grande fechamento aqui de serralheria. Além de isolar essa área, né, de cozinha e churrasqueira, eu acho que isso trouxe um charme muito grande para o apartamento. A gente não está muito acostumado, né, a ver essa situação aqui, né? Ao invés de uma parede atrás de um sofá, a gente tem uma parede de serralheria. A gente fez como se fosse uma meia parede cega, então a serralheria é fechada. E aí a partir disso a gente tem um vidro canelado, que foi uma coisa que ele pediu também, que traz um pouco, traz esse ar um pouco mais antigo, né? E esconde a bagunça, que foi uma coisa que ele gostou também. Se a cozinha está bagunçada e ele está recebendo as pessoas aqui na sala. E a gente continua esse fechamento para cá, né? Fazendo também essa meia parede, ela existe por conta da churrasqueira que foi pro lado de lá. E a gente tem a porta que dá acesso a esse espaço. Peraí, calma, deixa eu acessar esse espaço aqui pela cozinha, como se eu estivesse aqui na entrada de serviço do apartamento, né, que fica aqui nessa porta. Imagina que essa cozinha aqui era uma cozinha linear, então aqui eu teria geladeira, pia, fogão, essa parede ela continuaria e na verdade toda a minha cozinha precisava acontecer aqui dentro, sendo que essa parede aqui era uma parede que dificilmente a gente ia conseguir tirar por conta de precisar ter uma parede para apoiar o sofá.
Olha o tamanho da cozinha que ele ganhou quando a gente tirou o banheiro de serviço, diminuiu a área de serviço, né? Manteve ela onde tem luz e ventilação e criou essa bancada enorme que começa aqui na entrada, vem até aqui com esse balanço para bancos, e aí a gente passou a pia que estava lá para cá. Então quem está cozinhando aqui, mexendo em forno, micro-ondas, tem essa visão aqui, consegue interagir com quem está na frente desse balcão, com quem está na sala de jantar, com quem está na churrasqueira. Do lado dessa entrada aqui, da porta, a gente repetiu de novo um pouco essa ideia de criar um hall, né, de entrada, uma bandeja, uma luminária à noite, um lugar para você deixar as coisas assim que você chega em casa. E assim, muitos armários aqui, olha a quantidade de armários que a gente tem. A partir dali o armário é voltado para dentro da cozinha, mas aqui a gente tem toda uma parte de louceiro bem profundo. A gente teve que fazer isso com bastante profundidade, essa bancada está com 80 centímetros, por conta de conseguir aumentar, né, melhorar a circulação ali dentro da ilha. Ou seja, ele tem uma área de armazenagem enorme. E uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, apesar de eu ter uma outra bancada que não se comunica com essa, né, não está ligada, ela tem a mesma altura, o mesmo tampo nesse quartzo branco e também o mesmo acabamento de marcenaria. Assim, parece que tudo isso daqui é a mesma cozinha, é o mesmo lugar. A gente tem um detalhe de marcenaria super legal. Quando você olha os armários de frente, você não vê nenhum puxador. Na verdade, você vê só um detalhe, como se fosse uma pequena moldura, só que existe uma cava. Então, eu consigo abrir o armário por essa cava. E isso vai se estender também, depois vocês vão ver, para os banheiros, até para essas gavetas aqui, ó. Na parte interna a gente fez em madeira, eu tenho a cava e aí eu consigo abrir as gavetas por essa cava e fico com essa marcenaria com design super limpo. Então aqui a gente fez o seguinte, a saída da coifa acontecia aqui. Esse é o duto da coifa do prédio. O que a gente fez foi só ter passado essa churrasqueira para a parte de dentro e feito um duto maior para a coifa, né? A gente mudou o duto acessando o mesmo shaft para essa fumaça. A churrasqueira foi uma churrasqueira entregue pela construtora, então esse já era um modelo. A gente colocou vidro aqui dos dois lados justamente para evitar aqui calor, tudo isso, tá novinho, ó, nunca foi usado, que delícia. E aí é legal também porque ela tá numa área que tem bastante ventilação, tá vendo? A gente consegue abrir todas essas janelas aqui e dá para trabalhar super bem. Eu consigo tirar a carne aqui, tem uma área úmida, tenho pia, tem uma lateral de apoio e ainda tenho todos esses armários embaixo. Do lado da cozinha eu tenho então essa grande península, tenho gaveteiro, tenho portas, tenho armário aéreo e aqui ficou tão gostoso, tá tão aconchegante essa cozinha. A gente usou esse revestimento verde, brilhante, né? A gente tá usando essas cores mais, um colorido mais escuro, né? Vinho, azul, verde. Então a gente trouxe de novo uma cor aqui pra cozinha. Olha que lindo que isso aqui ficou. E aí eu gosto também dessa solução da prateleirinha, né, de apoio, tanto para temperos na hora de cozinhar, quanto coisas que você lava e você usa todo dia. A gente fez também uma caixa aqui para geladeira. Existe uma outra coifa de ilha que acontece aqui para o cooktop. E aí aqui essa lavanderia que vinha mais ou menos, eu acho que até aqui o final da geladeira, a gente deixou ela um pouco mais compacta, né? E a gente usou o mesmo fechamento de serralheria na mesma cor, para que essa luz também dessa lavanderia entrasse, como está acontecendo aqui nessa cozinha. E mesmo assim ainda foi uma lavanderia, continuou sendo uma lavanderia incrível. Aqui a gente tem todos os quadros, grande, né? O padrão de portas é sempre o mesmo. A gente tem esses puxadores, ali é a mesma porta, aquela que vai para a sala de correr. E aí eu entro aqui, a gente tem um tanque grande, tem essa bancada em L que eu acho muito bom, então a gente tem uma área úmida e aí tem uma área mais seca para eu apoiar cesto e ainda tem um armáriozão já com um pouco de produto de limpeza aqui, área para vassoura, aspirador, balde, escada e aquecedor.
e o varal. Já quero saber o que vocês estão achando do apartamento. Tá demais, né? Eu amei isso daqui, amei isso aqui. Ficou muito a cara do cliente, é muito a nossa cara. Eu amo como a gente foi colocando cor nesse projeto. Essa mistura de serralheria, mas com uma linguagem um pouco mais minimalista, né? Um colorido minimalista, eu gostei super. E agora eu vou mostrar a área íntima para vocês e vou explicar por que vale muito a pena de vez em quando você mudar a bancada que você recebe da sua construtora. Isso vai mudar a sua vida. Não vai mudar a sua vida, mas vai deixar a sua vida muito melhor. Esse primeiro quarto aqui, ó, virou o escritório. E a vista tinha que ser pra cá, né? Porque essa vista é muito linda. E aí a gente quis então fazer essa mesa que vai de fora a fora, de frente para a janela. Ela tá afastada um pouco e ela tem uma estrutura, dá para ver aqui por baixo, ela tem uma estrutura ali, ó, como se fosse uma viga que permite que ela fique em balanço, só presa dos dois lados. Aqui a gente tem toda a parte de tomadas passando aqui por trás e a gente criou essa pintura que faz uma caixa, né, que moldura mais ou menos nesse tom, esse tom meio de camurça, que é moldura. E nessa distância a gente vem com a cortina que a gente colocou aqui, que corre. Isso aqui era uma varanda, só que ela tem acesso também lá pela sala de jantar. Então aqui ficou uma porta, né, ao invés de uma janela, mas o acesso pode ser feito por fora. A gente tem um sofá, isso pode vir a ser um quarto, né, mais um lugar para alguém dormir, mas a ideia é ter um lugar mais gostoso para ler. Ele pediu um sofá, uma mesa de apoio, um quadro, um gaveteiro ali embaixo. A iluminação é feita pelo plafond, vocês vão ver, tem um parecido no quarto, e por essa arandela que tem esse braço bem comprido, que ela funciona tanto para a mesa quanto aqui como uma luminária de leitura. E aí, lembra que eu falei que a gente tinha mudado essa porta de lugar? A ideia foi justamente ter essa porta ficava no canto e com isso a gente não conseguia ir com esse armário até o final. Então a gente preferiu que essa porta ela, né, não abrisse 100%, mas que ele pediu mais área, né, de armazenagem aqui. Então a gente tem esses nichos, todas essas gavetas, e aqui em cima a gente colocou essas prateleiras aqui, que são prateleiras de mercado, com alguns livros. Quarto de hóspedes. Esse aqui é um quarto mais verde, vocês vão ver que a suíte principal ela ficou num tom de azul. Então a gente pintou essas duas paredes. A gente está usando persiana aqui, justamente para não estrangular muito isso. Essa cabeceira foi toda desenhada, é um padrão de madeira que a gente está usando nos dois quartos. E a gente tem essas arandelas articuladas. E olha que legal, de um lado a gente projetou esse gaveteiro. Então você tem ali tomada, tal, apoio. E do outro lado, como isso vai funcionar bastante como um quarto de hóspedes, ao invés da mesa de cabeceira, a gente está usando uma cadeira, que é super prático para quem está dormindo, mas também funciona para se vestir, né? E é por isso que esse armário tem esse desenho mais diferente. Então é um nicho grande para colocar as malas, aqui para colocar os sapatos, bolsas, tem um cabideiro aqui para apoiar algumas roupas, pode ter mais roupa de cama lá, né, guardar edredom, parece meio que um guarda-roupa de hotel, né, com pouca gaveta e tudo fica guardado. Aí tem televisão e ele realmente não pediu portas e achei bom que não tenha porta, porque pelo fato de não ter porta também você tem uma visão mais ampla. Essa é uma cama convencional, não é uma cama queen. Aqui eu tô usando um lençol bege, vocês vão ver que lá no quarto principal eu tô usando branco, mas eu comprei tudo queen para ele poder trocar. Lá a manta é cinza, aqui a colcha é essa manta um pouco mais esverdeada e é lindo, ó. Tanto aqui quanto no quarto é uma impressão que lembra bastante um linho. E aí aqui a gente tem o banheiro. Nesse banheiro aqui a gente aproveitou então o revestimento que a construtora entregou, tanto revestindo a parte de dentro do box quanto do piso. Do lado de fora era tudo pintura, mas como o apartamento tinha acabado de ser entregue, então a gente tinha inclusive um estoque que a construtora tinha deixado de revestimentos. E a gente usou exatamente o mesmo revestimento para fazer uma meia parede. O que eu queria? Ter um revestimento só no banheiro para ele ficar o mais clean possível. Então a gente subiu essa meia parede, eu já mostrei isso em outros vídeos, né? Essa meia parede, ela dá o acabamento nas tomadas, faz o frontão e delimita também essa marcenaria. E aí as duas marcenarias que a gente fez foi o gabinete no verde e, por conta, né, esse é o quarto verde, e a gente fez essa parte aqui de cima com espelho e esse nichão, um painel de madeira, na verdade, com arandela.
E aí eu quero que vocês prestem atenção. Essa foi a bancada entregue pela construtora e nessa a gente não mexeu. Em todos os banheiros a gente aproveitou tudo que foi entregue, os metais, o chuveiro, a bacia, e aqui a gente aproveitou a bancada, a cuba e os metais. Só que quando eu tenho esse desenho, o que acontece? Eu não consigo fazer gaveta. E quando eu abro aqui, ó, o que acontece aqui dentro? Eu tenho esse sifão bem centralizado. Então, se eu for ter uma gaveta, tem que ter uma gaveta muito pequenininha. E é prático ter gaveta. O que ele vai fazer aqui no dia a dia? Ele vai ter cestos, né, que ele pode puxar e organizar. Mas como é um quarto de hóspedes, nesse aqui a gente resolveu não mexer. Esse quarto tem bastante área de armazenagem. Ele tem aqui, ó, um armário grande. A gente conseguiu fazer 4 portas, mais 8 gavetas. E lá naquela ponta a gente deixou esses nichos, né, para guardar mala, caixas, objetos maiores. Quando eu crio esse nicho, né, próximo aqui da cabeceira, a gente perde um pouco, né, aquela sensação de estrangulamento no final do guarda-roupa. Se eu precisasse abrir essa porta, essa mesa praticamente não existiria. Então, a gente gosta de deixar esses nichos, às vezes o cliente pede que seja um nicho menor ou maior. Mas além disso, ele ainda tem esse armário aqui, ó, que são mais 3 portas, tudo com prateleira. Desse lado estão os cabideiros e ali as gavetas. O mesmo piso que a gente tem na sala entrou dentro do quarto. Todas as paredes estão pintadas, dá pra ver, né, num tom de off-white. Para fazer iluminação a gente tem o plafond e esse linear que ilumina bem aqui. E aí a gente usou essa tonalidade de madeira em alguns móveis e acessórios também. Então, essa mesa de cabeceira tem uma tonalidade parecida. Aquela estante que está ali em cima também para equipamentos da televisão também tem. E aí aqui a gente resolveu fazer uma cabeceira que tem um pouquinho mais de profundidade. E isso aqui é para apoiar pequenos objetos também. Eu fico imaginando, sabe, as pessoas vão morando aqui, coloca ali uma fotinho, um relógio, alguma coisa que trouxe de viagem. Então também serve de apoio, porque esse quarto ele tem uma profundidade boa. Tão boa que a gente conseguiu até colocar um banco que ajuda bastante na hora de se vestir. E aí a gente fez uma paleta aqui que eu gosto muito, que a gente entrou com um ponto de cor que muda tudo, que são essas duas arandelas de leitura vermelhas, que é uma cor que a gente não está muito acostumado, né, a ver, principalmente em quarto. Mas esse quarto seria totalmente diferente se essas arandelas não fossem dessa cor. Tudo bem usar uma cor quente, vermelho, desde que seja numa porcentagem como essa, bem pequena. E o vermelho conversa muito com esses tons de cinza que a gente está usando nessas roupas de cama. A gente tem aqui uma colcha, ó, que lembra muito um linho, é uma impressão 100% algodão. Nessas almofadas decorativas. O azul também conversa com esse tecido, né, que a gente fez a cabeceira da cama. Nesses quadros aqui tem as 3 cores que aparecem bastante nesse apartamento, que é o verde, o azul, o vermelho e o vinho. Apesar dos quartos terem camas de tamanho diferente, aqui é uma queen e ali é uma de casal, no hóspedes, eu comprei jogos sempre queen, assim ele consegue colocar, e comprei um branco e um bege de lençol. Então ele tem base branca e base bege, e ele tem 2 colchas diferentes, assim ele consegue mais combinações. A gente tem essa almofada aqui, ó, 50 por 50, que é uma almofada maior, branca também, 2 almofadas decorativas e uma manta de tricô também, que serve para trazer mais textura na cama. E a base também está estofada num cinza, assim como o tapete. Agora vamos para esse banheiro aqui, ó, e eu já vou começar a falar da bancada. Lembra que lá no outro era oval? Então essa daqui a gente mudou e vale muito a pena mudar, porque olha as gavetas que enormes que eu conseguia aqui. O que eu fiz? Como eu estava fazendo uma meia parede, igual eu fiz no outro banheiro, foi a mesma coisa. A construtora entregou com essa banheira, com os metais e com a bancada. A gente tirou a bancada, fez uma bancada nova. A gente usou o mesmo quartzo para ficar o mesmo padrão nos 2 banheiros, mas deslocamos esse ponto, já que a gente estava mexendo nesse revestimento. E aí, ó, a cuba fica exatamente encaixada nessa parte de portas. Construtoras, por favor, não entreguem esse ponto centralizado na bancada. Entreguem esse ponto o máximo possível aqui perto da bacia. Primeiro para liberar essa porta aqui, ó. Então se eu tô aqui e alguém abre a porta, tá vendo, ó? Dá para abrir a porta. E segundo que eu consigo ter um gabinete bem mais inteligente. Esses espelhos aqui também ficaram ótimos. Tá vendo? Parece que não tem puxador, né? Ele tem uma espécie de uma moldura e ele tem o passante igual, mostrei para vocês na cozinha.
Uma coisa boa também, né? Quando eu desloco isso daqui, o que acontece? Eu não fico na emenda, consigo fazer um armário de 2 portas grandes. Se isso estivesse aqui no meio, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um espelho único com uma porta, ou se não, um espelho pequeno, um espelho grande e outro espelho pequeno, porque senão fica uma divisória. Isso se a cuba estivesse aqui centralizada. Vocês viram que a gente colocou o acabamento do box também? De vez em quando a gente usa esse acabamento com alumínio polido, que vai conversar mais com esses metais que são cromados, que já existiam. E uma outra coisa que a gente fez também nos 2 banheiros foi abrir um buraco sem perder o revestimento da parede. A gente conseguiu para embutir um nicho que a construtora não tinha entregue. Pronto, se você tiver qualquer dúvida sobre o apartamento, é só deixar um comentário aqui embaixo, eu vou amar responder. Fico de boca aberta de ver que a gente está chegando a quase 500 mil de inscritos, é muita coisa para um canal no YouTube. E eu fico feliz que vai crescendo devagarzinho, ou seja, eu vejo que vocês estão compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Muita gente me encontra na rua e fala, nossa, eu amava seus vídeos, amava você na televisão. E eu falo, você sabia que eu tenho um canal no YouTube? E muita gente ainda não sabe. Então, se você tiver algum amigo que ama design de interiores, decoração, arquitetura e quiser compartilhar o meu canal, eu vou ficar super feliz. Espero que vocês tenham gostado desse apartamento e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!